Fala pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Kraken Aquamídia. No vídeo de hoje nós vamos começar a explanar como funciona o Pico Reef e eu vou tentar mostrar, entre aspas, o segredo, os procedimentos, como a gente deve fazer para manter um Pico Reef, quais as rotinas, quais as manutenções, quais equipamentos. Eu vou começar a explanar isso tudo para tentar tornar mais fácil para você que está me assistindo a manter o seu Pico Reef e também tirar esse tabu de que aquário marinho pequeno não existe, de que não vai dar, que vai morrer. Existe uma dificuldade maior de ser mantido, mas não é impossível, ainda mais com os equipamentos que temos hoje em dia no mercado. Bom, se você quer entrar nessa, acompanha aí os próximos vídeos. Eu vou falar sobre tudo, de filtragem, da produção de água, de tudo mesmo. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a filtragem e circulação em aquários Pico Reefs. Existem diversas formas de você realizar o tipo de filtragem. Pode ser por Hang-On, pode ser por canister, pode ser por sump sexto vidro, pode ser por bota de descida, tanto faz, todas elas vão funcionar. O que você tem que fazer é adequar o seu sistema para filtrar, por tipo de filtragem que você escolher. No meu caso, eu escolhi o filtro Hang-On. Eu escolhi porque, pela facilidade, eu já tinha um aquário sem bota, sem nada, e eu tinha um filtro Hang-On aqui em casa, só estava sem a bomba. Eu comprei a bomba separada pelo Mercado Livre, chegou e tá isso aqui. Qual o conteúdo do meu filtro Hang-On? Apenas rochas vivas, não tem nada mais além de rochas vivas. Para quem não sabe, as rochas vivas funcionam da mesma forma que as cerâmicas, tanto no aquário de água doce quanto no aquário marinho, mas eu não gosto de usar cerâmicas no aquário marinho. Eu gosto de usar rochas vivas para não sair da naturalidade. Assim que acontece na natureza, então eu prefiro que assim que aconteça no aquário. Ela é extremamente porosa, ela é extremamente leve, ou seja, ela tem uma base gigantesca para a colonização de bactérias do ciclo do nitrogênio. Então, eu prefiro usar rochas vivas do que cerâmicas. Eu não gosto muito de usar cerâmicas em aquário marinho. Tem várias pessoas que preferem até usar o filtro vazio, porque a própria rocha que está no display, o próprio substrato, já vão realizar essa filtragem biológica que a gente precisa para o aquário funcionar. Mas, toma cuidado com a quantidade de rochas que você vai pôr no display. Uma das coisas mais importantes no Pico Reef é a estabilidade. Na verdade, em qualquer reef, mas no Pico Reef, qualquer coisinha que sair do eixo vai te causar um problema gigantesco. Então, qual o ideal de quantidade de rochas no display? Poucas. Você tem que ter um senso do suficiente, porque quanto mais rochas você coloca, menos água você tem no display, certo? E quanto menos água, menor a estabilidade. Então você tem que ter um equilíbrio X e Y ali entre quantidade de rochas e quantidade de água. Por exemplo, no meu aquário eu coloquei mais ou menos aí uns 15% do volume de água de rochas. Eu não queria perder mais água para ter mais filtragem biológica. Então eu preferi colocar rochas vivas dentro do meu filtro Hang-On, que eu faço a manutenção de 2 em 2 semanas. O que eu faço? Eu tiro as rochas de dentro do filtro Hang-On e lavo na água que eu tirei do aquário para fazer a TPA. Tudo isso que eu falei para o filtro Hang-On também se aplica às outras formas de filtragem. Canisters, mini canisters, sump, tanto o sexto vidro quanto com bota de descida, o sump convencional aí que a gente conhece, mas eu acho que dependendo do tamanho não tem a necessidade. E o ruim do sump também é o seguinte: você vai ter que ter uma bomba submersa para fazer a água voltar para o aquário, para fazer o recalque e a circulação. Só que no Hang-On o que acontece? A bomba ela não fica submersa, apenas a parte do impeller fica submersa. E o que isso vai implicar em um Pico Reef? A temperatura. O fato de não ter uma bomba submersa faz a água esquentar muito menos. Por mais que a bomba seja leve, ela esquenta. E no Hang-On ela esquenta muito menos, e a temperatura no Pico Reef é algo que você precisa ter alinhadíssimo, porque como é pequeno, ele altera a temperatura muito rápido. Se você tiver uma bomba esquentando, ele vai esquentar muito rápido. Agora, um assunto que é meio polêmico: skimmer. Galera, eu já usei skimmer em aquário de 50 litros como eu usava antes, mas agora eu tenho uma visão. Eu fiz alguns testes, eu usei tudo. Eu não tô falando baseado no que me falaram, eu tô falando baseado nas experiências que eu tive. Eu não usaria skimmers em aquário de até 100 litros. Bom, eu vou falar de forma genérica porque mais pra frente eu vou fazer um vídeo completo apenas detalhando o uso de skimmer em aquários pequenos. Eu não vejo necessidade de ter o uso de skimmer porque qual a principal função do skimmer? Retirar a matéria orgânica da água, sendo que ele acaba caindo no mesmo problema de bomba submersa, aquecimento. Você precisar de uma infraestrutura para isso. Isso você pode contornar facilmente na TPA. Ainda mais que o aquário é pequeno, você não vai consumir muito sal, você não vai consumir muita água. Então acho que isso você pode contornar muito facilmente apenas na TPA, que é o que eu faço e tem dado certo aqui. Mas mais pra frente eu vou fazer um vídeo detalhado usando
fundamentos químicos e bioquímicos para explicar por que eu prefiro o não uso de skimmer em aquários pequenos. Apesar de eu já ter usado, atualmente eu não usaria. Isso significa que se eu usar vai dar problema? Não significa, mas significa que você pode obter melhores resultados, tendo menores trabalhos, tendo menores complicações se você não usar. Isso é uma opinião minha, baseada em um estudo que mais pra frente eu vou mostrar todos os dados do estudo que eu fiz, para vocês verem por que eu cheguei nessa conclusão. Beleza, vamos pro próximo passo. Circulação em aquários pequenos. Circulação em aquários pequenos é uma coisa muito sensível. Na maioria das vezes a gente vai usar como a circulação a própria queda ou retorno de água, justamente para não cair no mesmo problema. Bombas aquecendo. E a segunda parte, é muito difícil encontrar bombas minúsculas para aquários pequenos. Apesar do mercado estar crescendo com equipamentos para pico e nano-reefs, ainda continua tendo um déficit e o que você acha acaba sendo bem caro. Por exemplo, eu vou entrar no mérito de bombas baratas. Essa aqui é uma JVP 110 de 2.000 litros-horas eu acho que é da Samsung, né? Você fala como você quiser. Essa bomba aqui tá na faixa de 70 a 80 reais e ela é 2.000 litros-horas. Essa aqui é uma bomba para nano, que tanto é que eu usava naquele meu aquário de 50 por 30 por 30, o antigo. Essa bomba aqui você acha no Mercado Livre a 200 reais, 240 reais e ela é de 600 litros-hora. A diferença é absurda. Então ainda para alguns equipamentos para pico e nano-reef você acaba pagando um valor bem alto. Você pode usar também aquelas programáveis com controlador, mas você vai acabar caindo no mesmo problema. Você vai pagar a partir de 350 reais nas menores bombas. Como que funciona a circulação do meu aquário? Só a queda do Hang-On, nada mais. Eu cheguei a usar um Hang-On de 330 litros-horas, acabei não usando porque eu achei a circulação fraca. Eu falei, vou usar esse Lithium 400S, que é de 400 litros-hora, e atualmente ele está me dando uma ótima filtragem. Tem bastante espaço de armazenamento de mídia ali, onde eu coloco no fundo rochas vivas, e a queda dele tá fazendo a circulação funcionar de forma muito uniforme. Tá com uma circulação mais forte no meio para corais SPS, tá com uma circulação média ali nos manches, porque eu gosto de deixar uma circulação média para não acumular detrito entre eles. Tá uma circulação mais baixa nos cantos onde tem os corais mais softs, como Yellow Polyps, Zoanthus, Palitoas, etc. E tá funcionando, tá essenciando, tá dando algumas algas marrons, que é claro, o aquário é novo, isso a gente não tem como fugir. É isso aí, rapaziada, se você gostou, deixa aquele like, comenta aí suas dúvidas que eu vou tirar todas as dúvidas e não deixe de seguir a gente no Instagram. É isso aí, rapaziada, valeu!